Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio, dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus, Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, quando o Natal e o Ano Novo, que para nós católicos nós o chamamos de um dia santo de guarda, Santa Maria Mãe de Deus, quando essas duas datas elas não caem no domingo, então existe um domingo entre elas, como é o caso desse ano, caiu na quarta-feira. E o domingo entre Natal e Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro, é sempre um domingo onde nós celebramos a Sagrada Família. Quando cai no domingo Natal, aí Ano Novo também cai no domingo, e aí essa festa ela é celebrada durante a semana. Mas é a exceção, normalmente é um domingo. É o domingo entre as duas solenidades. E por que a igreja faz questão de, logo após o Natal, onde se dá uma ênfase tão grande para a Sagrada Família, o presépio tem a Sagrada Família, a gente logo alguns dias depois do Natal para celebrar a Sagrada Família, parece que de novo, não é de novo. É porque no Natal, por mais que no seu presépio, no nosso presépio, tenha ali São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus, a Sagrada Família, mas no Natal o foco incide exclusivamente sobre Jesus, né? A gente foca em Jesus. É o nascimento do Salvador, é a vinda do Messias. E aí a igreja então dá a nós essa oportunidade de alguns dias depois meditar sobre a família, que vai trazer para nós uma série de verdades que vão ajudar-nos a aprofundar na nossa fé sobre o mistério do Salvador. Primeira grande verdade que nós temos quando a gente celebra a Sagrada Família. A gente chega à conclusão que Deus fez uma escolha. Ele escolheu o modo como Ele quis vir até nós. Ele escolheu o modo como Ele quis nos salvar. Poderia ter feito diferente. Ele poderia ter feito como Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro 1 e aparecido no meio do asfalto de Nova York, peladão, com os braços dessa grossura e com o quadríceps mais grosso que o meu peito. Ele não escolheu nascer como Schwarzenegger aparece no Exterminador do Futuro. Ele poderia ter vindo até nós através de uma cápsula interestelar, como o Super-Homem veio de Krypton até nós e chegou aqui o menino fortão, soltando raio pelos olhos. Ele não escolheu nascer como o Super-Homem antes de chegar até nós. Ele escolheu nascer como eu e você nascemos. Ele escolheu uma família. E ali, ao escolher uma família, aquilo que já tinha sido decretado no Gênesis foi sacralizado de forma absoluta nos Evangelhos. A primeira grande lição que fica para nós é que família não é invenção humana. Por isso, nós, seres humanos, não temos o direito de tentar modelá-la como quisermos. Família é uma invenção divina. Prefeitura, INSS, ONG, essas coisas são invenção humana. Se você quiser mudar, derrubar, acabar, você faz o que você quiser.
Mas não foi um homem e uma mulher, ou um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher, que um dia se apaixonaram e falaram, gente, vamos inventar um negócio? Família, vamos. Não, não foi. A família é uma instituição, é uma invenção divina. E para receber esse título, é assim. Um homem, uma mulher, e não havendo impossibilidade, filhos. Isso é família. E fim de história, e não vem com lerenga, porque não tem mais. É assim que Deus inventou. Então, a primeira grande lição. Jesus, sendo Deus, escolheu vir até nós através de uma família humana. E ali ele já nos dá uma grande lição. Próxima lição. O evangelho de hoje traz para nós um evento da vida de Jesus. Que, tirando o nascimento, é o único evento da vida de Jesus que nós temos conhecimento e sabemos como foi a vida de Jesus antes dele aparecer, ser batizado por João Batista e começar a sua vida pública. Então é importante o católico ter isso bem claro, porque às vezes aparece aí alguma coisa, um seriado, um filme, um livro, ou alguma informação, e de repente o católico ele sai da ignorância e descobre que existem outros evangelhos além dos que estão na sua Bíblia. Quais são os evangelhos que estão na sua Bíblia? Vamos fazer uma catequese rápida aí, na ordem que está lá. Qual que é o primeiro evangelho? Mateus. Muito bem. Segundo? Marcos. Terceiro? E o quarto? Beleza. Você sabia que tem um evangelho de Judas? Sabia que tem um evangelho de Maria Madalena? Sabia que tem um evangelho de Pedro? Sabia que tem um evangelho de Tomé? Sabia ou não? Pois é, tem. Existe uma série de evangelhos. E nós só temos 4 na nossa Bíblia. E tem gente que acha que os outros eles foram escondidos pelo Vaticano dentro dos arquivos secretos. Não. Está na Amazon, pode entrar e comprar, certo? Então, existe uma série de outros evangelhos. Mas qual é a diferença entre eles e os que estão na nossa Bíblia? Os que estão na nossa Bíblia, a igreja. Não foi um anjo que desceu do céu com ela, com capa marrom, escrita Ave Maria e zíper. A igreja disse o que é a Bíblia. A igreja tinha diante dela vários outros textos, vários outros livros. Mas a igreja, quando eu digo a igreja, são os bispos, o Papa, disseram, isso é palavra de Deus. Isso não é palavra de Deus. E foi a igreja que determinou o que fazia parte da Sagrada Escritura e o que não fazia parte. E como que a igreja fez isso? Amparada pelo Espírito Santo que foi dado a ela, amparada pelo poder das chaves que foi dado a ela, ali no capítulo 16 de São Mateus, onde Jesus diz a Pedro, darei a ti as chaves do reino dos céus, tudo que ligar na terra será desligado no céu e vice-versa. Então ali foi dado à igreja um poder, o poder de decidir. E a igreja decidiu. A igreja pegou ali alguns evangelhos e ela ouvia aqueles evangelhos e dizia, isso aqui não é Jesus. Isso aqui não é o nosso Senhor. Uns evangelhos meio doido, onde Jesus meio menino era meio matreiro. Jesus dava umas pedradas na cabeça dos passarinhos, matava os passarinhos. Aí de repente pegava o passarinho, não, morreu. Aí o passarinho saía voando. Então assim, esses trem doido existe. Existe uns evangelhos muito doidos, que narra um intervalo que nós não conhecemos pela fé. Que é esse intervalo da infância de Jesus. Mas esses evangelhos a igreja nunca os acolheu como palavra de Deus. Por quê? Primeiro, os evangelhos que estão na sua Bíblia, os mais tardios foram escritos ali por volta do ano 70. Ou seja, mais ou menos 40 anos depois da morte, ressurreição e todos os eventos salvíficos de Jesus. Esses evangelhos doidos, chamados apócrifos, esse negócio começou a aparecer no ano 200, no ano 250. Então, como é que aparece uma marmota no ano 250 e diz que sabe tudo que aconteceu quando Jesus era neném? 170 anos atrás ou mais. E mais, o cara escrevia um texto fabuloso, mas ele tinha que colocar um nome de um autor famoso, porque senão ninguém ia comprar o livro dele. Então ele metia lá, isso aqui é o evangelho de Tomé, isso aqui é o evangelho de Maria Madalena. Mas é tudo treta literária que existia na época. Então por isso você católico, pelo amor de Deus, não cai numa ignorância dessa.
Quando aparecer alguém falando, do evangelho de Tomé. Nossa, a igreja escondeu. Não escondeu, não. Está aí para todo mundo ler, quem quiser. Mas se quiser ler coisa interessante, vai ler um livro de receita, que tem bobó de camarão, sei lá, camarão na moringa. Mas assim, você vai ganhar muito mais, e você vai se edificar muito mais. Mas se quiser perder tempo, não tiver nada a fazer, quiser uma boa leitura, então vai procurar outra coisa. Mas não perde tempo com esse tipo de treta, ficou claro? Então, essa é a verdade que sabemos de Jesus. Aqui está nos evangelhos e é que a tradição da igreja trouxe para nós. Então, quais são os eventos que sabemos de Jesus antes do seu batismo, nascimento, e a passagem de Jesus da infância para a idade adulta? É isso que o evangelho de hoje narra. Jesus no evangelho de hoje está com quantos anos? Quantos? Pois é. Hoje o negócio é muito dinâmico, porque hoje você tem criança, você tem pré-adolescência, depois você tem pré-adolescência, depois você tem pré-adolescência, depois você tem adolescente, você tem pós-adolescente, você tem pré-jovem, depois você tem quase jovem, depois você tem jovem, aí depois você tem adulto. Essa última etapa, jovem, ela termina mais ou menos aos 64 anos de idade. Como é que você sabe que tem um velho que acha que é jovem? Pinta o cabelo de caju, compra um Gol vermelho, mete um som lá dentro e um boné da Ferrari e sai achando que pode pegar as menininhas. Esse é o velho jovem. Como é que tem uma velha que você acha que ela é jovem? Ela começa a usar telinha para mostrar as tetas. E não é só em casamento, é inclusive na Santa Missa. E ninguém é obrigado a ver aquilo, gente, juro. Não faz eu querer perder a vocação, mas aquilo é um atentado, é um terrorismo. Então, e diz que é jovem, beleza? Então, mas essa coisa é nova. Isso aqui não é da época de Jesus, meu amigo. Então, assim, essas marmotagens começou agora. Esse negócio, então, de um menino já com 25 anos de idade, sair de uma faculdade, ele é proibido de trabalhar antes ali, de atingir uma maioridade criminal. Ele, com 25, 27 anos de idade, termina uma faculdade, não sabe fazer nada, está desempregado e ainda mora com o pai e com a mãe, é sustentado por eles. Na época de Jesus, a coisa era um pouquinho diferente. Ao fazer 12 anos de idade, você saía da infância para a idade adulta. Acabou, não tem mais nada no meio do caminho. E com 12 anos de idade, você ganhava uma enxada, um serrote, alguma coisa, e vai trabalhar. Vai começar a ajudar em casa. Então, essa era a passagem da infância para a idade adulta. Não tinha essas tretas que a gente tem hoje, essa esculhambação aí que a gente tem. Vocês já tiveram dificuldade para levar o filho de vocês para a missa? Principalmente num dia chuvoso, um dia assim, fechado. E você acorda ali de manhã e não sei, quer levar seu filho para a missa às 7 horas da manhã. A mãe acorda, se organiza, vai para a missa e vai no quarto do filhinho chamar ele para ir para a missa. E diz, filhinho, acorda, vamos para a missa. E o filhinho responde, mãe, hoje não, é chovendo, hoje não. Ela, filhinho, eu estou ali ajeitando o café, levanta, vamos para a missa. Aí a mãe vai, acaba de ajeitar o café e volta. Filho, sai dessa cama agora, vamos para a missa. Mãe, hoje não. Só hoje, mãe, só hoje que não. Zezinho, eu vou te dar 5 minutos, eu vou voltar aqui. Se você não sair dessa cama, eu vou te quebrar no cacete. A mãe volta, acaba de organizar o café, leite com Toddy pro Zezinho. E aí a mãe volta. Fala, Zezinho, sai dessa cama agora. E o Zezinho fica irritado. Mãe, mas que saco, eu não vou nessa missa hoje, eu já falei. Me dá 2 motivos para eu ir nessa missa hoje. Ela falou, te dou 2. Primeiro, hoje é domingo. Você é católico. E católico vai na missa. Segundo, você é o padre. Se você não for, não tem missa. 40 anos de idade o Zezinho tinha. Na casa da mãe. Era o padre da igreja local. Então, assim, esse tipo de coisa nós tem hoje. Mas não tinha antes. Então, hoje, olhando para Jesus, no que ele vive, nessa passagem de kids para adulto, a igreja também nos revela algo fantástico que nos ajuda a ser família melhor. Nos ajuda a entender melhor, um pouquinho, o jeito de nós cuidarmos dos nossos filhos. Jesus está revelando ali para nós, e São Lucas ele ajuda a gente a perceber isso com uma palavra,
uma coisa fantástica no processo salvífico. Pega o seu jornalzinho aí, vamos olhar. Evangelho, versículo 51, acha ele aí. Isso aí você pode decorar, em nome de pinga, não tem jeito de esquecer não. 51. Acha aí o versículo 51. Ele começa com o nome de Jesus. E começa apresentando uma ação verbal que Jesus realizou. Então vamos ler junto? Jesus... Beleza, bonita a frase. Mas qual que é o verbo? Jesus desceu. Desceu. São Lucas não está aí só fazendo uma referência geográfica de que Jerusalém estava no alto, Nazaré estava mais embaixo e para Galiléia depois ia estar mais embaixo. Não. A gente precisa lembrar que o Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 9, ele começa a apresentar uma longa subida de Jesus. Subida para onde? Jesus está na Galiléia, no capítulo 9. E ele diz, vamos subir para Jerusalém. E Jesus começa a subir para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, que está no alto, Jesus sobe um morro. O nome do morro é Calvário. Subindo o Monte Calvário, Jesus sobe mais um pouco, porque ele é pregado numa cruz. Então ele fica bem mais alto do que os outros. E depois da cruz, Jesus sobe mais um pouco. Jesus termina no Evangelho de São Lucas com a ascensão. Então é uma longa trajetória de Jesus de subida, de volta para o Pai. Mas já que é volta, quando é que foi a vinda? E aí São Lucas nos revela isso em 2 pontos. Primeiro, nós celebramos no Natal. Quando a gente tem o anúncio do anjo a Nossa Senhora, então acontece a descida de Jesus. Essa descida, ela em grego, ela tem um nome muito bonito. É bom você sair também da ignorância para aprender um pouquinho de grego. Kenosis. Então, kenosis é um esvaziamento, é uma descida, é um rebaixamento. Quando aconteceu a kenosis de Jesus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade desce e se faz homem no ventre de Nossa Senhora. Ali aconteceu um rebaixamento que nós meditamos no Natal. O Deus que é imortal se fez mortal. O Deus que é onipotente se fez impotente nos braços de uma mulher. O Deus que é o verbo infinito de Deus, a palavra eterna, se torna uma criança incapaz de falar. Então isso foi um grande rebaixamento para Deus, mas não terminou aqui. O rebaixamento continuou aonde? São Lucas descreveu hoje. Jesus desceu com seus pais. Não é só que ele desceu uma ladeira, ele desceu na humilhação, na humildade. A tradição nos diz que Jesus viveu 33 anos. Desses 33 anos, 10% ele passou pregando. E 90% ele passou aonde? Numa vida ordinária. Com seus pais. Maria, José, pai adotivo. Não sabemos quanto tempo José ficou na história, mas sabemos que Nossa Senhora ficou até o fim da vida de Jesus terrena. Durante 30 anos, Jesus fez uma escolha metodológica. Já que ele é Salvador, ele poderia ter começado e concluído a salvação no Evangelho de hoje, com 12 anos de idade, já era adulto, já tinha direito. Mas o que ele fez? Ele voltou para casa e foi submisso. Viveu uma vida comum, ordinária, como a minha e a sua. Trabalhou. Ralou, levantou cedo, comprou pão, fez mesa, fez cadeira, pagou as contas na lotérica, fez Pix quando o Pix chegou, tomou calote de gente safada, porque tem gente safada desde que o mundo é mundo, já que Jesus estava ali meio no comércio dos artefatos de madeira, ele deve ter tomado tombo, deve ter colocado o nome de uns 2 ou 3 no SPC e no Serasa, e durante 30 anos... viveu uma vida normal, como a minha e a sua. Por isso que nós não acreditamos nesses evangelhos doidos, que Jesus mata passarinho, sopra passarinho, faz passarinho de barro voar. Porque se Jesus tivesse sido uma criança exótica, que soltasse raio pelos olhos e voasse, quando ele começou a pregar, todo mundo sabia que ele era fantástico. Todo mundo sabia que, nossa, esse aqui é aquele Jesusão, aquele dos raios cósmicos, você lembra? Não, quando Jesus começa a pregar, ninguém sabia quem era ele. Ele começou a pregar e falou, isso aqui não é o filho de Maria lá, como é que chama, o pai dele?
O Zé lá da marcenaria. Ninguém sabia quem era ele. Por quê? Porque durante 30 anos a vida dele foi ordinária, comum. Para quê? Para te convencer que a sua vida, mesmo que seja ordinária e comum, ela tem um valor, ela é importante, ela tem um sentido, e ela precisa ser vivida com plenitude, ela precisa ser vivida com alegria. Essa semana eu acompanhei uma família muito sofrida por conta de um acidente de carro, e a mãe estava com o filho internado, ainda está em risco de vida. E a mãe, conversando comigo entre lágrimas, partilhava a última conversa que ela teve com o filho antes do acidente. Ela dizia assim para o filho: filho, toma juízo. Filho, para de beber tanto. Filho, para com essas festas, para com essas coisas. Para com isso, chega. E sabe qual que foi a resposta do filho? Um rapaz de 30 anos de idade dizer para uma mãe: mãe, se não for para beber e festar, qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Então, um homem de 30 anos de idade achar que o sentido da vida está no fundo de uma garrafa ou na próxima mulher que vai aparecer na sua frente rebolando. Gente, que merda de vida é essa que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que nós estamos fazendo com esses meninos? O que nós estamos fazendo com essas meninas? Porque durante 30 anos Jesus ficou ao lado de Nossa Senhora. Durante uma boa parte desse tempo ao lado de São José. E ali ele aprendeu o valor da vida cotidiana. O valor de levantar cedo. O valor de trabalhar. O valor de respeitar os pais. O valor de ouvir. Gente, nós estamos falando de Deus. O Deus criador de todas as coisas ouviu Nossa Senhora falar: Jesus, levanta, está na hora. E ele levantou. Jesus, vai lá no mercado, traz carne para nós. De porco não, você sabe, nós é judeu. E ele foi. E ele obedeceu. Deus obedeceu uma mulher, um homem. E ele aprendeu isso com eles. E o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? É triste, mas hoje eu sou capaz de enxergar numa missa, durante a missa, uma criança de 5 anos de idade descer a mão aberta na cara do pai e o banana não fazer nada. Porque o filho quer alguma coisa e o pai disse que não pode, com toda aquela autoridade paterna, né? Pode não, filhinho. Ó, padre, o menino soma 5 dedos na cara do pai, toma na cara. E o pai, ai, não faz isso com o papai, não. 5 anos de idade, o menino dando um tapa na cara de um pai, gente. Com 15 anos vai dar um soco, com 30 vai dar um tiro. Pelo amor de Deus. É isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos. A gente acha bonitinho. A gente acha bonitinho um menino descer o tapa na cara de um pai, na cara de uma mãe. A gente acha bonitinho uma menina vestir igual uma prostituta e ficar dançando essas músicas macabras aí. E vocês, nossa lá, que gracinha, que bonitinha. Eu com 7 anos de idade estava numa mesa de casa assim, jogando truco com a minha família. Eu acho que estava com uns 3 irmãos. E aí eu tinha ouvido uma música lá, que tinha passado no rádio. Salva a minha memória, ela deve ser do Traje a Rigor ou do Biquíni Cavadão. E eu meti a letra da música assim de boa, empolgado. Tava lá com zap, 7 copas na mão, né? Ia dar um trucão assim, escutar um 6, ia dar um 12. Aí eu vou e grito a música. Eu quero S-E-X-O. Beleza? As crianças não precisam saber. Eu quero S-E-X-O. Menino, veio 5 dedos na minha direção assim, que aquele negócio cresceu. Eu aprendi a dar cambalhota com 7 anos de idade, no ar. Caí em pé. Eu nem vi o que aconteceu. E a hora que eu voltei à consciência, tinha um dedo na minha cara. Você nunca mais fala isso. Até hoje eu não tenho coragem. Eu falo S-E-X-O, mas daquele jeito eu não falo. Tá bom, você não precisa ser tão pedagógico com seu filho, mas não fazer nada. Não ter controle nenhum sobre os filhos. E deixar um menino de 30 anos chegar ao ponto de achar que o sentido da vida é encher o bucho de pinga e pegar as meninas. Pelo amor de Deus, gente. Não, Jesus não ficou 30 anos lá em Nazaré esperando a hora de começar a redenção para a gente perder essa lição. Não, a gente tem que aprender. E você pai, você mãe, você é obrigado a ensinar os seus filhos. É obrigado a ajudá-los a descobrir que o sentido da vida se fez carne e habitou entre nós. E ele está no nosso meio. E é quando ele ocupa o centro da nossa família, como Jesus ocupa o centro da família de Nazaré, da Sagrada Família, que a nossa vida começa a ter sentido.
Agora o menino cresce achando que a vida dele vai ter sentido na hora que ele tiver dinheiro. Me procura, eu te apresento um monte de gente rica que não sabe onde é que enfia o dinheiro e que ainda não achou o sentido da vida. Do mesmo jeito que tem gente pobre e lascada que não sabe que a vida tem sentido. Não é o ter ou não ter que vai dar sentido à sua vida, é Ele presente. Por isso que onde quer que você esteja, como quer que você esteja, você é obrigado, não a inventar, mas a descobrir o sentido da sua vida. Há sentido na vida de alguém que trabalha com coisas simples. Há sentido na vida de um gari. Há sentido na vida de um pedreiro, de um peão, de um orelha. Assim como há sentido na vida de um médico, de um advogado. Há sentido na vida de uma dona de casa que abriu mão da carreira para poder estar em casa e cuidar dos filhos. Há sentido em tudo isso. Se você for capaz de abrir os seus olhos, deixar que essa luz da Sagrada Família te ilumine e aprender como é que você tem que criar os seus filhos. Aprender como é que você tem que ensiná-los. E não deixar eles crescerem como marginais, dando a eles tudo o que eles querem, do jeito que eles querem, na hora que eles querem, para eles aprenderem a terrível lição de que o mundo é obrigado a dar para ele tudo o que eles querem, e o mundo não é. O mundo não vai passar a mão na cabeça dos seus filhos. E quando eles não tiverem o que eles querem, porque você ensinou a eles que eles têm o direito de tudo o que eles querem, eles vão tomar na marra, vão tomar na paulada, vão tomar na bala. E não é isso que nós precisamos. Por isso que o mundo não vai melhorar o dia que mudar a esplanada dos ministérios. Não é isso. O mundo não vai mudar quando a gente tiver um presidente honesto. Prefeitos e políticos fantásticos. O mundo não vai mudar quando isso acontecer, tá? Porque eu acho que isso não vai acontecer. A honestidade na política, para mim, continua sendo uma exceção à regra e não a regra. O mundo vai mudar quando você começar a formar os seus filhos. E parar de criar menino para virar bandido lá na frente. Parar de criar menino para ser desonesto lá na frente. Quando seus filhos aprenderem com você o valor da verdade, o valor do respeito, o valor da honestidade, o valor de respeitar as pessoas mais velhas. Eu conheci uma jovem que essa semana partilhava comigo que o pai dela ensinou para ela que todo mundo que é mais velho do que ela tem que pedir bênção. Todo mundo. A menina de criança, ela chega, ela vê quantos anos você tem? Tantos, benção. Benção. Não interessa se é tio, se é pai, se é avó, nada. A menina até hoje, ela bate num que ela vê que tem o cabelo mais velho, benção, benção. Não, menino, sou nada, benção, benção. Agora hoje um pai não ensina um filho a pedir benção para ele. Uma mãe não ensina uma filha a pedir benção para ela. Os meninos têm esses mutrecão, chegam em casa e vê os pais, e aí, doido? Nossa, vai um socão na cara que ganhar. Ainda bem que não tem filho. Como assim, doido? É benção, seu animal. Pede benção para o seu pai, pede benção para sua mãe. Eles são um instrumento de Deus na sua vida. Ah, mas eu não gosto do meu pai, não gosto da sua mãe. Eu não gosto de muita gente também, mas estou aqui falando para um monte. Então, é benção. É benção que a gente pede para pai, é benção que a gente pede para mãe. Ou a gente ensina isso para eles, ou depois vocês vão vir aqui dentro chorar para mim, tá? Ai, padre, não sei o que eu faço com esse menino. Ai, padre, essa menina. Eu olho assim, vamos. Rezar, né? Rezar, novena, Santa Terezinha. Não, Santa Rita, causas impossíveis. Santo Expedito também, fazer um combo de Santo Expedito com Santa Rita e uma novena, uma quaresma de São Miguel. Aí talvez escapa. Mas não tem mais nada para fazer, né? Porque o que tinha que fazer, quando tinha que fazer, você não fez. Então agora chora. Então agora amarga. Não quer dizer que se você for um bom pai, uma boa mãe, vai sair uma peça nobre que depois vai ser padre, vai ser papa, tá? Não, tá? Tem muito filho enguiçado que teve pais fantásticos. Mas eu conheço pouquíssimos filhos extraordinários de pais enguiçados. Pouquíssimos. Então façamos a nossa parte para que verdadeiramente esses 30 anos da vida escondida de Jesus sejam para nós uma grande lição de descobrir o valor e o significado na ordinariedade de cada lar, de cada casa, de cada família consagrada a Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.